Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de análise e simulação de processos com a aula 8. E nesta aula nós veremos então como resolver EDPs e sistemas rígidos de equações diferenciais. Claro, tudo isso voltado à parte de modelagem de processos para que ao resolver os modelos nós possamos então dar início à compreensão de como a simulação de processos funciona. Bem, na aula anterior nós tratamos então os métodos de resolução de problemas envolvendo sistemas de equações diferenciais ordinárias, e nesta aula trabalharemos sistemas de equações diferenciais parciais e algumas características específicas de equações diferenciais. Na aula anterior também realizamos algumas aplicações com Excel para resolver alguns problemas e exemplos de modelos de processos. Tá bem? Pois então, uma vez que a gente tem solvers e métodos disponíveis para resolver todos esses tipos de sistemas que representam os modelos de parâmetros concentrados e modelos de parâmetros distribuídos, normalmente formulados para processos químicos, nós temos condição aí de resolver esses sistemas aplicando esses métodos, tá? E hoje, então, nessa aula, nós falaremos em específico sobre alguns métodos, né, e comentarei brevemente em específico um deles para resolução de equações diferenciais parciais, tá certo? Um dos mais utilizados em termos das dimensões de variáveis que nós estamos acostumados a trabalhar é o método das diferenças divididas finitas. Tá, existem também alguns métodos derivados que seguem o mesmo conceito, né, o método dos volumes finitos, o método dos elementos finitos, tá certo? Então nós temos aí uma série de métodos de caráter numérico que nós podemos representar os vários pontos de um sistema que estamos avaliando a variação em diferentes pontos, né, em diferentes variáveis, direções, ou seja, o tempo, e nós podemos daí com esses métodos, digamos que subdividir todo o intervalo de avaliação da solução em uma malha. Tá? E aí, a partir então da solução e discretização dessa malha, nós conseguimos determinar e estimar a solução em cada ponto, em cada uma dessas coordenadas. E além disso, também comentarei um pouquinho, né, de uma classe específica de equações diferenciais, seja para equações diferenciais ordinárias ou para equações diferenciais parciais, que são as equações que constituem os sistemas rígidos de equações diferenciais. Tá bem? Então, só uma atenção que eu vou comentar com vocês em relação a alguns tipos de sistemas que possuem o que nós chamamos de grau de rigidez e que nesses tipos de sistemas nós precisamos aí recorrer a alguns métodos diferentes dos métodos convencionais, que são os métodos que nós chamamos de métodos implícitos de resolução de equações diferenciais. Tá? Então, se nós nos depararmos com um modelo de processo que é representado por um sistema rígido, tá? Nós vamos ver que se a gente tentar aplicar o método de Euler, o método de Range-Coulton tradicional, nós não conseguiremos então obter uma solução convergente, tá? E para isso a gente precisa adaptar, utilizar algum método de caráter implícito e aí sim eu consigo obter convergência para o sistema de equações diferenciais, ok? Vamos lá então. E para que nós possamos lidar então com esses modelos que acabam resultando em sistemas de equações diferenciais parciais, normalmente nós utilizamos métodos numéricos que eles buscam transformar essas equações em sistemas de equações mais simples, mais fáceis de resolver, certo? Então, normalmente, nós acabamos trabalhando com o que nós chamamos de malhas de superfície de resposta e, ao longo dessas malhas, nós vamos então delimitando alguns pontos, né, alguns nós, com base nas condições de contorno e condições iniciais que temos, e convertemos as nossas equações diferenciais em equações algébricas ou sistemas de EDOs, né, equações diferenciais ordinárias, que já são um pouco mais simples de resolver, né, com as técnicas e métodos que nós vimos também nas aulas anteriores, e dessa maneira, então, a gente consegue já rearranjar o nosso modelo e aplicar métodos conhecidos para resolver essas equações. E independente da forma então que nós simplificarmos esses sistemas de equações diferenciais parciais, mesmo que nós
chegarmos então a reduzi-los a sistemas de equações diferenciais ordinárias, os princípios de resolução para os métodos numéricos são os mesmos que nós vimos lá atrás. Eles são basicamente baseados nas definições de expansão das funções por série de Taylor, e dessa forma a gente consegue relacionar os pontos posteriores e anteriores da função, com os pontos relacionados à condição, à posição ou ao tempo no instante que nós estamos avaliando. E quando nós falamos então de métodos para a resolução dos sistemas de equações diferenciais parciais, os métodos mais conhecidos são o método das diferenças finitas, o método dos volumes finitos, o método da colocação ortogonal, que são os mais clássicos, mas também temos aí alguns outros métodos para condições de contorno mais específicas, para situações mais específicas em função do próprio arranjo da equação diferencial parcial, tá certo? E independente do método que nós adotarmos para trabalharmos então para a resolução das equações diferenciais parciais, basicamente a gente sempre vai estar recorrendo à expansão em série de Taylor. Então, só para ilustrar aqui, vamos recuperar um pouquinho, eu trouxe, por exemplo, uma função u, com o termo i sendo expresso em função da sua posição anterior, tá certo? Então, a gente tem aqui i mais 1 expresso em função de i, e das variações em relação a esse instante i e instante i mais 1, ou posição i e posição i mais 1, em função das derivadas primeira, segunda até a derivada n, que representam cada um dos termos das derivadas da série de Taylor, e sempre que a gente supõe isso, a gente acaba então em algum momento truncando a série e tendo um valor residual, certo? Então, lembrando, quanto maior a precisão que a gente quer, quanto mais termos da série a gente considerar, mais precisa a nossa solução. Porém, mais esforço computacional e mais tempo computacional talvez nós demandemos para ter a resposta, para obter o resultado para nossa função no instante posterior. E da mesma maneira então que nós relacionamos na série de Taylor o ponto para uma condição posterior com a condição atual, nós podemos também relacionar a condição atual com uma condição anterior, tá certo? Basta então considerar que a nossa condição posterior seria a nossa condição atual, então a nossa condição atual se torna uma condição anterior. Então é basicamente reescrever a série aqui, substituindo então i mais 1 por i e i por i menos 1, e passar então os termos da série de Taylor para o outro lado da expressão, isolando para i menos 1, e a gente obtém então com o sinal trocado aqui os termos da série de Taylor, que correlacionam então a função em seu ponto anterior com o seu ponto na condição atual, em termos de todas as diferenciais, as derivadas da série de Taylor, até o momento do truncamento com a soma do termo residual. Então, as aproximações das diferenciais por truncamento desses termos, elas podem ser realizadas para estar relacionando os valores anteriores de u com seus valores posteriores. Então, se eu considerar aqui as duas expansões que a gente obtém, a gente já consegue correlacionar três termos da função: o termo em uma condição anterior, o termo numa condição atual e o termo na condição posterior. E basta a gente então partir de uma condição conhecida que a gente consegue então estar sempre predizendo, estar sempre estipulando o valor da função nas condições posteriores, como a gente vai relembrar e ver mais adiante. Bem, então ali nós consideramos a função u variando para a direção da posição i, que nesse caso aqui a gente vai representar pela direção x. Porém, sempre que a gente trabalha em condições de espaço bidimensional, tridimensional, a gente também tem outras direções e a gente pode trabalhar com o mesmo princípio. Por exemplo, aqui em duas dimensões, nas direções i e j, eu estipulei então que vai ser o eixo x e j vai ser o eixo y, nós conseguimos construir o que nós chamamos de malha de visualização dos pontos das diferenças finitas, e daí vem também o nome do método. Então, basicamente, se a gente conhece o valor da função em alguma condição, trabalhando aquelas correlações com os pontos anteriores e posteriores, a gente consegue ir resolvendo a nossa expressão para determinar o valor da nossa variável nas condições ao redor. Também, mas é necessário que a gente conheça pelo menos uma condição, que geralmente vai ser dada pela condição de contorno, para que a gente possa, a partir dali, então,
e calculando nas vizinhanças e obtendo a nossa resposta, a nossa malha de resposta para a nossa função ao longo de todo o domínio que a gente quer avaliar. Então, retomando lá para a expansão da série de Taylor, digamos que fazendo o truncamento na derivada de primeira ordem e isolando o termo do diferencial, né, que anteriormente estava, né, para o lado direito da equação, mas isolando então para o lado esquerdo e expressando então em função dos valores das funções, nós obtemos então que essas diferenciais podem ser expressas como a diferença entre a função em um instante e o instante anterior, dividido por ΔX, que seria então a variação da nossa variável independente, mais uma quantidade residual, que representa então o que nós estamos aí perdendo em função do truncamento na série de Taylor. E aqui a gente pode simplesmente reescrever, se aqui eu relacionei o ponto i mais 1 com o ponto i, da mesma forma eu consigo relacionar o ponto i com o ponto i menos 1, ou poderia relacionar o ponto i menos 1 com o ponto i menos 2, ou aqui o ponto i mais 2 com o ponto i mais 1, e assim por diante, para a gente ver que a gente consegue sempre calcular a nossa variação conforme a gente vai obtendo essas diferenças que representam os valores da função em cada nó da nossa malha de resposta. Tá vendo? Onde aqui u seria a nossa função, que depende de x, x é a variável independente, ΔX o incremento ou passo que a gente vai estar calculando a variação, tá certo? Então geralmente nós estipulamos isso. Claro, quanto menor esse incremento, mais preciso vai ser a nossa malha, a nossa superfície de resposta, mas maior vai ser o esforço computacional e o tempo para determinar ao longo de todo o domínio. E saber, né, ter em mente, em consideração, que a gente sempre vai estar tendo então um erro residual após o primeiro termo, por conta aqui do truncamento. Então, se a gente faz uma aproximação para a derivada de primeira ordem, a gente acaba tendo, né, uma precisão um pouquinho menor. Mas nós necessitamos conhecer pelo menos algumas condições de contorno para poder também truncar a derivada em mais termos, tá certo? Se eu fizesse o truncamento na derivada segunda, eu precisaria isolar com a derivada primeira no outro lado da equação e precisaria conhecer alguma condição de contorno relacionada à derivada primeira para poder resolver e obter a derivada de segunda ordem, tá bem? Mas vamos trabalhar por enquanto aqui com o truncamento na derivada de primeira ordem. E ainda fazendo, né, a diferença entre o ponto na condição posterior com o ponto na condição anterior, né, com os diferenciais que a gente isolou de forma separada aqui, a gente consegue, por exemplo, correlacionar, né, os pontos nas condições ao redor, sem necessariamente expressar em termos do ponto na condição atual que a gente conhece. Por exemplo, aqui a diferencial de primeira ordem, fazendo a diferença ali dos valores posteriores e anteriores, a gente consegue aqui expressar, vejam então, a diferencial no ponto da condição que a gente quer avaliar, como a diferença entre o valor da função no ponto posterior e o valor da função no ponto anterior, né? Então, dobrando aqui o tamanho do passo para fazer esse cálculo, né? Ou ainda expressando e realizando o truncamento da série na derivada de segunda ordem, a gente consegue acabar também eliminando a derivada de primeira ordem e expressar a derivada de segunda ordem somente como função, né, da nossa função própria, sem diferenciais, digamos assim, porém a gente precisa conhecer daí o valor da nossa função em mais de duas condições. Anteriormente a gente só relacionava o ponto com um outro ponto em sua vizinhança, e a gente aqui precisa correlacionar, por exemplo, a função no ponto anterior com o ponto atual e com o ponto posterior, né? E aqui, claro, por conta, né, do próprio truncamento, a gente tem então um passo elevado ao quadrado e também o termo residual para calcular de forma numérica a diferencial de segunda ordem. E, portanto, né, analogamente, o mesmo procedimento pode ser realizado para as demais variáveis independentes do problema. No caso ali, então, eu fiz para x, que estaria então representando a variação, né, na direção y, né, de posição lá do nosso eixo bidimensional. Eu posso fazer a variação da nossa função em relação, por exemplo, a uma outra variável que representa j, no caso aqui y, e eu consigo, né, de maneira análoga, representar então as diferenciais de primeira e consequentemente também de segunda
como as diferenças, porém aqui em relação ao valor da função com a variação na direção j, tá certo? E com o passo também na direção y, que representa aqui então a direção j no eixo bidimensional que estamos avaliando. E aqui só mostrando então que aquela mesma manipulação matemática pode ser feita para outra direção do plano bidimensional, para que a primeira derivada possa ser expressa em função de valores da função que não sejam o valor atual, né, do ponto em que estamos avaliando a derivada, e também a derivada segunda pode ser avaliada, porém daí então em função de 3 pontos da função, né, do ponto anterior, do ponto na condição atual e do ponto na condição posterior, certo? Bem, para contextualizar então o método das diferenças divididas finitas, né, com essas diferenciais que a gente acabou de ver como determinar em função de pontos da função que representa a superfície de resposta da variável que a gente quer avaliar, né, que a gente quer obter o perfil, né, vamos ver esse primeiro exemplo, né, um exemplo 1, onde nós resolveremos aqui uma EDP simples com o método das diferenças finitas. E esse é um problema, né, que vocês já estão aí familiarizados com as modelagens que nós realizamos nas aulas anteriores, né, com as listas de exercícios, os problemas que nós já vínhamos lidando, né. Então aqui basicamente a gente vai partir, né, da interpretação e da equação diferencial já obtida e vamos simplesmente então utilizar o método para resolver e obter o perfil, no caso aqui um perfil de temperatura, né, ao longo do tempo com o método das diferenças finitas. Então, consideremos uma barra de metal cilíndrica isolada de 1 metro de comprimento, como está ilustrado aqui, né, e inicialmente essa barra está a 50 graus Celsius, mas ela é fixada entre duas paredes a temperaturas de 70 graus Celsius e 30 graus Celsius em um dado instante, e por conta desse gradiente de temperatura que vai ser obtido, né, que vai ser gerado no momento em que a barra for inserida, né, entre essas paredes, a gente acaba tendo então a transferência de calor, e por conta da transferência de calor vai se desenvolver um perfil a partir do instante inicial até que o perfil se desenvolva completamente, né, em estado estacionário após um longo intervalo de tempo, e a gente tem então a temperatura, né, variando da parede mais quente até a parede mais fria. E a modelagem desse sistema a gente já viu e trabalhou em problemas anteriores, e tem essa seguinte equação diferencial aqui apresentada para modelar o perfil de temperatura, né, ou seja, a variação da temperatura ao longo do tempo vai ser função então aqui do coeficiente de condutividade, da densidade do material, do Cp, né, e aqui da diferencial de segunda ordem da temperatura ao longo da posição, também, porque ela vai estar variando tanto com o tempo, tanto com a posição da barra, uma vez que se eu considerar que o eixo x, né, o eixo que representa a ligação entre as paredes, a temperatura vai começar a fluir da parede mais quente para a parede mais fria, como mostra para a gente a termodinâmica. As condições iniciais de contorno, então, são de que no tempo igual a zero, digamos, no instante em que a barra foi colocado, perfeitamente nesse instante a temperatura da barra estava em sua temperatura inicial, né, ou seja, a temperatura de 50 graus Celsius, né, em qualquer posição da barra, né, onde aqui, por exemplo, L representa o comprimento da barra, né, desde 0 até 1, que vai ser o comprimento máximo que a gente vai adotar aqui para avaliar, e então a temperatura estava constante. Porém, logo em que a barra foi colocada entre as paredes, para qualquer instante de tempo maior que 0, então a temperatura já variou. Então ela começa a valer 70 graus para a barra em x igual a 0, né? Ou seja, aqui no lado esquerdo, vamos adotar por convenção então o lado esquerdo como o lado da temperatura mais quente, e na outra extremidade, em x igual a 1 metro, a temperatura passou a ser então de 30 graus por estar em contato com a parede mais fria no lado direito. Então, basicamente, né, substituindo a nossa função lá das expansões e truncamento das séries de Taylor que a gente viu pela variável que a gente deseja obter como resposta, no caso aqui a temperatura, né, que é o perfil que a gente quer avaliar da barra ao longo do tempo e ao longo da posição da própria barra, a gente pode escrever então a derivada segunda da temperatura em relação à posição, que é a derivada que a gente tem na equação diferencial parcial do modelo, que a gente já viu ali atrás,
como então uma diferença aqui entre a temperatura em 3 instantes, né, a temperatura no instante anterior em relação à posição I, menos 2 vezes no instante I, mais uma vez na posição I, mais 1, dividido então pelo nosso passo ao quadrado, que a gente vai adotar para resolver o problema, e um termo residual de truncamento. E a mesma coisa para a derivada de primeira ordem da temperatura em relação ao tempo, porém aqui apenas como uma diferença de temperatura entre dois pontos, entre J mais 1 e J, que seria a temperatura no ponto anterior, também dividido pela variação de temperatura que a gente vai adotar como passo para resolver o problema. Substituindo essas aproximações realizadas pela expansão em série de Taylor na nossa equação diferencial, a gente chega então e correlaciona aqui as nossas variações de temperatura em relação a diferentes posições da seguinte maneira, certo? Então aqui eu substituí a derivada de primeira ordem em relação ao tempo e aqui eu substituí a derivada de segunda ordem em relação à posição. E adotando então o nosso passo constante e os nossos outros parâmetros aqui constantes também no modelo, a gente consegue então representar eles como um valor constante, que a gente vai chamar de F0, e escrever a temperatura em uma posição que a gente deseja avaliar como uma função da temperatura em posições anteriores e que a gente conhece devido às condições iniciais e de contorno do problema, como a gente vai ver mais adiante. Então aqui eu tenho F0, né, expresso simplesmente aqui para a gente lembrar, e a gente vai precisar então estar sempre calculando ele na hora de resolver o problema, e nós vamos utilizar uma planilha do Excel que eu deixei previamente formatada e pronta para mostrar cada iteração para determinação do perfil e resolver a equação diferencial parcial por esse método, e vocês podem estar baixando lá no Moodle da disciplina para estarem acompanhando e resolvendo aí também essa equação diferencial na planilha de vocês. Apenas os dados das propriedades, né, aqui do material que a gente vai precisar conhecer, né, para calcular nossa constante ali na equação diferencial, né, são que os valores de K, Cp e ρ, nesse caso aqui eles vão ter os seguintes valores que a gente vai adotar como referência. Então o coeficiente de condutividade térmica vale 398,2 Joule por segundo metro grau Celsius, né, ou aqui em outra unidade, para a gente padronizar e adotar todas as variáveis de maneira adimensionalizada de forma correta, e também o calor específico da barra vale 386,3 Joule por quilograma grau Celsius e a densidade vale 8.933 kg por metro cúbico. Com essas informações a gente já pode então resolver a equação diferencial e determinar o perfil de temperatura ao longo do tempo e ao longo de seu sentido axial para esse sistema. Vamos lá para a planilha do Excel então. Bom, temos aqui então a planilha, né, com os dados do problema, com os parâmetros, né, da barra, condutividade, calor específico, densidade, o valor dos passos, né, que nós vamos adotar. Se vocês quiserem, vocês podem adotar passos diferentes, tá, para ver como isso influencia e impacta aí na resposta em termos de número de iterações, tá certo? Porque a resposta que a gente deve chegar é a mesma, né, talvez a precisão seja um pouco afetada. E nós trabalharemos então com ΔX igual a 0,2 metros e ΔT igual a 0,05 minutos, para que em um número menor de iterações a gente possa já observar a variação com o tempo. Se a gente trabalhar em segundos vai demorar muito, né? Muitas iterações aqui para a gente conseguir perceber e ter um perfil de temperatura bem estabelecido. Então vamos trabalhar com a temperatura em minutos e com a variável, no caso da condutividade térmica, também em minutos, para que isso fique adimensionalizado de forma correta, bem? Bom, então, com base nisso, a gente já pode calcular o fator F0 da nossa função, que a gente vai precisar para fazer as iterações, e também porque a gente não precisa daí ficar calculando ele toda vez, a gente já tem aqui, então, ele calculado em função dos nossos parâmetros, como eles serão constantes, a gente vai trabalhar com ele diretamente. Certo? Então, esse fator, como a gente viu, isolou na expressão e eu apresentei lá no slide anterior, é então a razão entre K sobre Cp vezes ρ, e isso multiplicando a outra razão de ΔT sobre ΔX ao quadrado. Bom, dessa maneira temos aqui então o valor de F0,
e podemos agora, a partir das condições de contorno, calcular a temperatura da barra em outras posições e em outros instantes de tempo. Partindo aqui da nossa condição inicial, de que em um tempo igual a zero, a temperatura da barra ela valia 50, né, para qualquer posição. E a partir disso, ela já vai assumir os valores também distintos que a gente viu lá no problema, tá certo? Mas é importante a gente visualizar então que a variação em J, né, vai representar a nossa variação ao longo do tempo e a nossa variação I vai representar a variação em X ao longo da posição. É só para a gente correlacionar com I e J, que é a maneira como a gente está escrevendo aqui a nossa função e a maneira que a gente adotou lá anteriormente para se referenciar as posições na expansão de série de Taylor. E então, né, inicialmente, o que nós conhecemos, que nós já podemos começar aqui a preencher, né, a planilha que vai trazer as temperaturas ao longo da posição e ao longo do tempo. Bem, basicamente, a variação do tempo, tá? Que ela vai acontecer conforme o nosso passo aqui já pré-estabelecido. Então, basta então que eu calcule essa variação com base no tempo anterior, tá certo? Então, eu vou referenciar aqui, usar a referência absoluta aqui do Excel, para daí poder estar arrastando e calculando cada instante de tempo que nós vamos avaliar. E eu deixei aqui a planilha pronta para a gente trabalhar com essa variação de tempo indo até aproximadamente 50 minutos, que já seria uma quantidade de tempo razoável para conseguir então estabelecer o perfil de temperatura ao longo do tempo. E vejam que isso requer então muitas iterações, né, o cálculo em várias posições, né, para uma quantidade aqui próxima de 1000 linhas na planilha do Excel, tá certo? Bem, e agora, o que a gente conhece também após o instante de t igual a zero? A gente conhece a temperatura da barra em suas extremidades, que como a temperatura da parede é constante, a temperatura da extremidade da barra também vai ser constante e igual à temperatura da parede com que ela está em contato, tá certo? Então, em x igual a zero, ela está em contato com a parte mais quente, né, da barra, então a temperatura vai ser igual a 70. E na extremidade da direita, onde x é igual a 1, a temperatura é igual à parede mais fria e ela vale então 30 graus Celsius. Então, e como isso vai ser constante, eu posso aqui já arrastar para ter essa temperatura ao longo de todo instante de tempo que a gente vai avaliar a variação de temperatura. Então aqui eu fiz para temperatura igual a 70 e aqui para temperatura igual a 30. Só para não acontecer isso aqui, ó, da formatação escapar da borda, a gente vem aqui e pede que seja preenchido sem formatação. Bem, e vou corrigir aqui então o que acabou, né, escapando das bordas dessa parte aqui. Pronto. Aqui também. Vou deixar de forma em destaque a temperatura dentro dessas bordas, aqui nesse espaço interno, né, que está especificado para o cálculo da temperatura em qualquer posição e em qualquer instante de tempo. Bem? Bom, agora sim, com as condições de contorno e com o incremento do tempo já, né, especificado e colocado aqui nessa planilha, que traz para a gente, digamos assim, uma matriz com os dados de temperatura, a gente pode utilizar aqui a nossa função para calcular essa temperatura em função dos pontos ao redor que a gente conhece. Por exemplo, a gente tem condições aqui de já determinar a temperatura no espaço de x igual a 0,2 metros e t igual a 0,05. Por quê? Porque a gente consegue caminhar aqui na direção J, conhecendo o valor da temperatura nessa condição J anterior, e a gente conhece, e também na posição posterior no instante anterior. E isso aqui a gente também conhece, tá certo?
Então, se a gente for escrever aqui a nossa função que nos retorna a temperatura, a gente consegue obter, né, um produto entre F0 com o valor da temperatura em cada um desses pontos. Por exemplo, a temperatura em I-1, né, se representaria aqui a temperatura, né, em x igual a 0, no instante J, no instante T igual a 0. Tá? E a gente tem, então, esse valor de temperatura aqui. Menos duas vezes a temperatura no instante I igual a 0,2, né, e no tempo 0, e a gente conhece também, e a temperatura também no instante anterior, na posição x igual a 0,4, que seria o próximo ponto na direção I, representando I mais 1. E aqui a temperatura, novamente, no ponto anterior, no instante de tempo anterior. Certo? Então a gente tem aqui essa temperatura e a gente consegue determinar a temperatura para x igual a 0,2 e t igual a 0,05. É só a gente prestar atenção quem é I e quem é J, né, e quem a gente conhece aqui no nosso problema. E a mesma coisa, vejam, eu consigo fazer para os outros pontos de x. Por exemplo, aqui eu consigo calcular a temperatura, mas vejam que ela não variou muito para um pequeno intervalo de tempo, então o perfil ainda não atingiu, não se estabeleceu e chegou nesse ponto de x igual a 0,4. E consigo calcular nas outras posições, sempre com base na posição anterior e com base no instante de tempo anterior, que eu conheço as temperaturas. E vejam, consegui preencher mais uma linha, né, aqui para o instante de t igual a 0,05. E dessa maneira a gente consegue então estar arrastando e calculando a temperatura dentro de todo esse intervalo de tempo e todo o comprimento da barra. Tá bem? Então eu vou arrastar aqui por praticidade, como a gente já viu, né, e aprendeu no Excel nas aulas anteriores, para que a gente possa determinar a temperatura e ver como ela varia. Dessa maneira eu sempre estou calculando com base nas iterações anteriores, né, nos pontos anteriores que eu conheço a temperatura, tanto em instante de tempo quanto em posição, e assim a gente consegue ver que conforme o tempo vai passando, a temperatura, né, o perfil vai se desenvolvendo, né, em direção à temperatura de 70 para 30 graus Celsius, certo? Ou seja, aqui a gente ainda tem temperaturas no meio da barra igual a 50, mas com o passar do tempo a gente vai tendo sempre um gradiente que busca então aumentar a temperatura para o lado esquerdo e reduzir a temperatura para o lado direito, para que a gente chegue então em um perfil em regime estacionário. E vejam que depois de um certo instante de tempo, essa temperatura não vai mais variar e permanecer constante nesses valores apresentados aqui. E isso representa então que a nossa barra atingiu o estado estacionário em relação ao perfil de temperatura desenvolvido, certo? Bem, então viram que, né, basta a gente pensar um pouquinho e reparar quem é quem na nossa expressão da equação diferencial parcial, que a gente consegue calcular o nosso perfil em vários pontos dessa malha de perfil de temperatura ao longo do tempo e ao longo do comprimento da barra. Então, basta prestar atenção, né, verifiquem aí, vejam quem é I, quem é J, né, e que sentido faz esse cálculo da temperatura nesse ponto, como eu fiz aqui, tá bem? Então, a gente conseguiu aqui construir uma matriz que traz para a gente o valor da temperatura em qualquer instante de tempo, no intervalo de tempo que a gente avaliou, e em qualquer posição da barra, nos pontos que a gente avaliou, para o passo que a gente escolheu. Certo? Se a gente quiser visualizar esse perfil, a gente pode daí então plotar uma superfície de resposta com esses dados de temperatura ao longo do tempo e ao longo da direção X. Certo? Mas isso eu vou deixar depois para a atividade que vocês vão estar realizando. Certo? Então, exemplo 1, finalizando. Dando continuidade, então, agora nós veremos o exemplo 2, onde nós vamos basicamente resolver o mesmo problema, né, porém resolvendo essa equação diferencial parcial por decomposição em múltiplas EDOs, também que é uma maneira, né, similar, mas também possível de ser realizada aqui para o nosso problema para resolver a equação diferencial parcial. Então, o sistema que a gente vai abordar é o mesmo, né, o mesmo sistema de transferência de calor, né, com uma barra metálica entre duas extremidades de temperaturas distintas, né, como apresentado lá no exemplo 1.
E a gente vai reescrever essa equação diferencial parcial como um sistema de equações diferenciais ordinárias discretizadas para a variável x, né, que é a nossa variável do comprimento. Então, se a gente já sabe os pontos, os valores que a gente vai estabelecer para construir a malha de temperatura, a gente consegue discretizar as equações diferenciais de maneira a torná-las equações diferenciais ordinárias, né, para cada um desses pontos, e aí avaliar então a temperatura com base nas condições de contorno, como a gente fez anteriormente. É bem semelhante, porém vocês vão ver que é um pouco mais fácil de entender como as equações diferenciais são reescritas. Tá bem? Vamos lá para a planilha do Excel então. Bem, retornando aqui para a planilha do Excel então, porém na segunda guia, né, da planilha, a gente vai então trabalhar nesse exemplo 2, né, para o mesmo sistema, né, aqui as mesmas condições, os mesmos parâmetros, porém vejam aqui que eu já coloquei as equações diferenciais, né, que a gente consegue obter, né, em função dos pontos de temperatura discretizados que a gente conhece de acordo com as condições de contorno, também que seriam as funções que a gente obteria usando lá a expressão genérica obtida pela expansão em série de Taylor que a gente viu no exemplo 1. Tá bem? Porém, aqui eu tenho a variação de temperatura, né, nas posições 0,2, 0,4, 0,6 e 0,8. Também não considero as extremidades porque a gente sabe que pelas condições de contorno a temperatura nas extremidades é constante. Então basta eu escrever a temperatura nessas 4 posições. Tá bem? E aqui a gente consegue então, substituindo quem é I e quem é J, né, no caso aqui a temperatura em instantes anteriores, né, em pontos também posteriores da barra, a gente consegue então calcular sempre essa variação de acordo com o nosso passo na direção x e na direção do tempo, como a gente fez anteriormente. Então, primeiro a gente vai estabelecer os valores de variação do tempo, tá certo? O incremento do tempo igual a gente fez anteriormente. As condições de contorno, aqui eu já tenho, né, a temperatura no instante inicial, vamos adicionar em 30 e em 70, nas extremidades, né, para 0 e para 1, e depois também vamos utilizar aqui as nossas equações diferenciais parciais discretizadas para calcular a temperatura no interior da matriz que representa o nosso perfil, a nossa malha de temperatura, nessas duas dimensões que estamos analisando. Bem, então coloquei aqui já, tá, o intervalo de tempo, né, façam aí no de vocês assim como a gente fez no exemplo anterior, adotei o mesmo passo, vocês podem fazer diferente, né, só para ver se vocês têm uma convergência em menos ou mais iterações. E também coloquei o valor da temperatura nas extremidades para todo o número de iterações, indo lá até 50 minutos, assim como a gente fez no exemplo anterior. Então façam aí na planilha de vocês também, antes da gente ir adiante e calcular aqui a temperatura nas regiões, né, nos pontos ao longo da barra que a gente quer determinar, certo? Vejam que aqui dessa vez eu não escrevi a função, né, com os parâmetros abreviados em F0, né, mas como são poucos parâmetros, eu vou estar trabalhando então com eles linkados aqui na planilha, onde a gente separou aqui do lado esquerdo, tá bem? Então já a gente vai fazer isso logo em seguida. Começando pela primeira equação, né, diferencial nesse caso aqui, né, nós vamos então calcular a temperatura no ponto em 0,2. E para isso então eu preciso expressar essa diferencial em termos de uma variação para poder isolar ela e calcular em função dos parâmetros aqui que eu já conheço, né, da condição de contorno e parâmetros constantes da própria barra. Então eu vou reescrever essa diferencial como um delta de temperatura e um delta de intervalo de tempo para conseguir associar então com a temperatura nesse ponto no instante anterior, que são conhecidos aqui devido, né, às condições de contorno. Tá bem? Então eu vou obter a seguinte expressão aqui abaixo. Vejam aqui, por exemplo, né, essa variação pode ser expressa, né, no instante, na posição em 0,2 como sendo um delta de temperatura sobre um delta de tempo, onde o delta de tempo é o próprio passo, o intervalo que a gente está assumindo aqui para resolver o problema, e a diferença seria a temperatura no instante que a gente quer, menos a temperatura no instante anterior. Então, se eu substituir isso aqui na minha expressão da EDO, eu posso passar ΔT multiplicando todo o termo do lado direito, e depois, como está negativo, passar o valor da temperatura
no instante anterior para o lado direito somando, tá certo? Para isolar e obter a temperatura da forma como a gente quer. Então a expressão que a gente vai ficar, né, ela vai ter, né, esse formato aqui. O termo que eu passei para o lado direito, positivo, que seria a temperatura na mesma posição no instante anterior, tá certo? Mais ΔT vezes todo o termo aqui do lado direito da expressão, que seria então a razão K sobre ρCp vezes 70 menos duas vezes a temperatura em 0,2 no instante anterior, mais a temperatura em 0,4 no instante anterior, dividido pela nossa variação em x elevado ao quadrado, certo? Então, basicamente, reescrever o diferencial como um intervalo infinitesimal, né? Como a gente está adotando e trabalhando com intervalos muito pequenos para os nossos deltas, a gente pode fazer essa aproximação, isolar a temperatura no instante que a gente deseja e então calcular com toda a nossa expressão aqui discretizada. E a gente vai fazer a mesma coisa para a temperatura nos outros pontos. O que vai mudar são as nossas referências que a gente conhece em relação à posição que a gente vai estar trabalhando, tá certo? Então aqui a gente obtém para esse ponto, vamos ver agora para os outros pontos da barra. Para a barra em 0,4, a gente vai fazer essa mesma substituição, tá certo? Então a temperatura em 0,4 no instante que a gente está avaliando vai ser, né, o termo que a gente conhece de temperatura no instante anterior, que vai passar para o lado direito da expressão positivo, tá? Mais ΔT, que passou multiplicando o lado direito da equação, vezes toda essa equação que a gente conhece para a posição em 0,4 em função das temperaturas anteriores e dos parâmetros da barra também. Então vejam, a gente obtém aqui então ΔT vezes K sobre ρCp vezes a temperatura na posição e no instante anterior, menos duas vezes a temperatura na mesma posição no instante anterior, mais a temperatura no instante anterior na posição posterior, dividido por ΔX ao quadrado. E o mesmo aqui para 0,6. Então, em 0,6, como também é um ponto intermediário, né, não tem a temperatura, né, conhecida da extremidade, então a expressão vai ser análoga, né, a gente vai fazer a mesma simplificação e substituição que a gente fez para determinar que a temperatura em 0,6 e vai ficar com essa expressão, né, a temperatura no mesmo ponto no instante anterior, que passa para o lado direito positivo, mais ΔT, vezes toda a expressão ao lado direito da EDO que a gente tem aqui, então, na posição 0,6 metros da barra, certo? E, por fim, só falta a temperatura aqui em 0,8. A temperatura em 0,8, então, ela vai ser dada por essa última expressão, que eu também faço a simplificação, né? Passo a temperatura em 0,8 no instante anterior para o lado direito positivo, tá certo? Aqui então seria H12, que a gente conhece em função da condição de contorno, mais ΔT, que passou multiplicando todo o termo do lado direito da expressão da EDO. Então a gente fica aqui com ΔT vezes K sobre ρCp, sempre valores constantes, e o que muda aqui em alguns instantes é a forma como a gente arranja as nossas temperaturas, que elas são sempre tomadas em relação aos pontos ao redor da temperatura no ponto que a gente está avaliando, tá certo? No caso aqui em 0,8, a gente utiliza a temperatura em 0,6, 0,8 e na extremidade seria o próximo ΔX para a direita em 1, tá certo? E que a gente conhece pela condição de contorno e que é um valor constante. Então vejam a importância de conhecer e de ter essas condições de contorno para a gente poder resolver a equação diferencial parcial, tanto por diferenças finitas quanto de maneira discretizada. E aqui eu vou arrastar então, novamente, para a gente obter a temperatura, uma vez que as células estão linkadas com referência absoluta, a gente consegue ter então a temperatura em qualquer instante, em qualquer ponto da barra, para chegar nos valores que a gente deseja, certo? Deixa eu preencher só a formatação aqui, vou preencher com conteúdo também. Deixa eu fazer novamente. Isso, sem formatação. Então agora
temos aqui os resultados de um perfil basicamente aqui similar, e porque a gente utilizou os mesmos valores de ΔX e de ΔT que a gente obteve no problema 1, porém agora resolvendo por essa maneira de discretização da EDP em várias EDOs, certo? Agora, em seguida, com outro exemplo, eu vou mostrar para vocês um método para resolver um sistema de EDPs, transformando ele em um sistema de EDOs. Tá? Então é um método que nós chamamos e conhecemos, temos em várias literaturas que chamam às vezes de formas distintas, mas de maneira geral o nome mais utilizado é o método da discretização de equações diferenciais parciais, certo? Porque eu vou subdividir ela em intervalos discretos e formar um sistema de equações diferenciais ordinárias para cada um desses intervalos, ok? Então, em seguida, a gente vai aqui desenvolver o modelo para esse processo reativo e resolver para a obtenção do perfil da variação de temperatura utilizando o método de discretização de equações diferenciais parciais. Bem, só um detalhe que nas sequências, a numeração dos exemplos ela está um pouquinho diferente, ela retorna, mas ela dá continuidade como se fosse o exemplo 3 em diante, porque eu resolvi juntar essas aulas para uma única aula agora em relação ao formato que nós tínhamos anteriormente, ok? Então vamos lá. Então eu trouxe aqui um exemplo para ilustrar e para a gente visualizar como aplica o método da discretização em EDOs na resolução de um sistema de equações diferenciais parciais. Também, então é um problema com reação química, um reator, com troca térmica e com variação do perfil de concentração de temperatura tanto ao longo do tempo quanto ao longo do comprimento do reator, tá certo? Então isso vai acabar, por se tratar de um modelo de parâmetros distribuídos, um problema de equações diferenciais parciais. E é um problema com a modelagem bem semelhante àqueles outros problemas que vocês já estavam acostumados a resolver lá nas aulas anteriores. Inclusive eu peço que, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, vocês revejam lá aquelas aulas para lembrar um pouquinho sobre a modelagem desse tipo de sistema. Bom, então temos aqui uma reação de A formando B em fase líquida, em um reator do tipo PFR a pressão constante. O reator tubular é alimentado com uma solução do reagente A em uma concentração, CA0, pois é a concentração inicial de 18,75 kmol por metro cúbico, uma vazão Q de 32 metros cúbicos por hora e uma temperatura inicial de 200 graus Celsius. Então, por ser uma reação exotérmica, nós temos associado aqui uma entalpia de reação, vai ter uma liberação de calor, na ordem aqui de 15.000 kJ por kmol, e isso vai afetar também o balanço de energia do sistema. A constante da taxa de reação pode ser representada pela expressão abaixo, para o intervalo considerado da temperatura. Então, a constante cinética aqui ela não é constante, ela varia com a temperatura de acordo com essa expressão que a gente está avaliando. Então, é uma expressão linear, mas que tem uma certa influência, então, de como a temperatura vai variando dentro do reator, por conta da liberação de energia da reação, onde aqui na expressão T é a temperatura do reator e K é a constante de velocidade da reação. Bom, mais alguns detalhes que a gente precisa entender para depois da modelagem resolver o problema é que o reator opera de maneira adiabática, ou seja, não troca calor com o ambiente, e em regime transiente, ou seja, a gente vai ter a variação da concentração e do perfil de temperatura com o tempo também. Suponha que no início, no tempo igual a zero, a concentração de ar e a temperatura ao longo do reator sejam iguais a 0 e 200 graus Celsius, também, e respectivamente, e consideramos para a mistura reacional que o produto de ρCp equivale aqui a 787,5 kJ por metro cúbico Kelvin. Então, isso é necessário para a gente ter, depois de obtida a modelagem para o balanço de energia, substituir esses valores nas nossas expressões. Vamos supor que o reator possui um comprimento em diâmetro de 3 metros e 24,25 centímetros, respectivamente. Então, vejam a questão das unidades, que a gente precisa se atentar na resolução depois. E determine os perfis axiais de temperatura e concentração ao longo do tempo. Bem, isso não diverge muito dos problemas que nós já havíamos vindo anteriormente, tá certo? Então, mas sem considerar a difusão, porque não foi dito nenhuma informação, a gente não conhece nada relacionado aos efeitos difusivos de massa e temperatura,
nós conseguimos, então, desenvolver a modelagem do termo estacionário e dos termos de entrada e saída por convecção para chegar nessas equações diferenciais que a gente tem aqui. Tá? Se vocês quiserem, vocês podem tentar fazer o desenvolvimento depois, porém, não foge, não é diferente daqueles exemplos que nós já vimos trabalhando e já vimos como fazer isso nas aulas anteriores. Onde aqui A é a área de seção transversal do reator, e a gente tem, então, o diâmetro conhecido, que foi dado numa informação anteriormente. Bom, as condições iniciais de contorno, que a gente conhece aqui de que, né, CA vale 0, de 0 até o comprimento final do reator, no instante inicial, igual a 0, e também a temperatura ela é constante ao longo de todo o comprimento, no instante inicial, igual a 0. Bem? E, né, quando o tempo começa a variar, né, com um tempo maior que 0, né, e tendendo ali ao infinito, a gente vai ter, então, no instante, logo após a reação começar a ocorrer, no início do reator a concentração igual à concentração inicial e a temperatura igual à temperatura inicial que o problema informou para a gente. Então, o foco aqui é a gente ver como resolver esse sistema de equação diferencial parcial pelo método de discretização em DOs, adotando aqui um ΔZ de 0,6. Lembra, então, que pelo método de discretização a gente precisa especificar o passo em relação a uma das variáveis independentes. E aqui, então, né, um sistema de DPs, porque tanto a concentração quanto a temperatura variam com o tempo e variam também ao longo do comprimento do reator. Bem, fazendo o processo de discretização sobre aquelas EDOs que a gente avaliou ali, considerando um ΔZ de 0,6, sobre as EDPs, na verdade, para construir as EDOs, a gente consegue escrever cada uma delas como 5 EDOs, tá certo? Se o passo é de 0,6 e o comprimento total é de 3, então eu vou aumentando de 0,06 até chegar em 3, tá certo? Então eu vou obter, tanto para a concentração quanto para a temperatura, 5 equações diferenciais ordinárias. Bem? Então, o meu sistema de DP se tornou agora um sistema de DOs. E para resolver um sistema de DOs, a gente já viu nas aulas passadas como fazer isso, tá certo? Vamos resolver no Excel, então, esse exemplo com a planilha que eu coloquei lá à disposição para vocês, tá? Então, depois vocês baixem e vejam aí, então, a planilha para a gente tentar resolver. Na verdade, a resolução já está pronta, mas eu só quero mostrar para vocês a estrutura de como foi colocado. Então, eu criei uma coluna para variação do tempo, como a gente fez nos exemplos da aula 8, né, da aula de ontem. Coloquei, então, 5 colunas que vão obter os valores das variáveis das 5 equações diferenciais, tá certo? Então, os 5 primeiros valores aqui de y são as concentrações, e os 5 últimos são as temperaturas em cada uma das EDOs. E o valor de Z em cada uma dos conjuntos de equações diferenciais, porque a gente vai manter constante, né, considerar constante, e resolver cada uma delas com um valor de Z diferente. Bom, e deixei pronto aqui alguns gráficos para a gente, depois de resolver esse sistema, plotar o resultado e ver se ele é coerente, ver o que acontece após obter, então, o perfil de concentração e o perfil de temperatura dentro desse reator. Então, nós poderíamos usar o método de Euler, o método de Range-Coulton, para resolver essas EDOs, certo? Como a gente já viu lá, porém, já pensando aqui que depois a gente vai trabalhar, então, e entrar na parte de simulação em si, de um processo, de um sistema, de um modelo matemático, então, dessa vez eu já trouxe aqui o método programado para a gente utilizar ele para resolver essas equações diferenciais. Tá bem? Então, eu fiz a programação toda do método de Range-Coulton no Visual Basic, tá? Que é a linguagem de programação do Excel, e vocês podem estar acessando e visualizando também essa programação aí no Excel de vocês, tá certo? Então, basta nós virmos aqui na guia de desenvolvedor, Visual Basic, para acessar a programação que eu deixei pronta na planilha para resolver esse problema. Se não estiver aparecendo a guia de desenvolvedor de vocês, tá certo? Então, vocês vão vir aqui em opções e procurar aqui em personalizar faixa de opções,
se essa guia está ativada ou não. Se ela não estiver ativada, ativem a guia de vocês para ela aparecer aqui em cima, né, junto com as outras guias, como está aparecendo para mim. Clicando, então, aqui no Visual Basic, a gente vai abrir a tela de programação, onde eu posso, então, programar o método para aplicar o método de Range-Coulton, de quarta ordem, nesse caso, para resolver esse sistema de equação diferencial, certo? Claro, leva um certo problema, dá um certo trabalho, fazer a programação do método, mas né, eu coloquei aqui pronto e vocês podem entender como ela é feita depois, mas ela basicamente faz aquele processo que nós vimos nas aulas anteriores, e que uma vez que eu tenho essa programação pronta, eu posso aplicar ela para resolver qualquer tipo de problema que utilize esse modelo, tá certo? E já adiantando, esse é o processo de simulação, tá certo? É o processo onde a gente tem um método numérico programado, e a partir da programação desse método, a gente consegue obter a resposta e os resultados do problema, certo? Então, não vou entrar em detalhes aqui da programação, vou pedir que vocês olhem com calma isso depois e vejam como isso se relaciona com o método que a gente já viu lá nas aulas 4, 5, 6, onde nós já aplicamos o método de Range-Coulton para resolver o problema, mas vocês vão ver, então, que eu consigo, nesse código, estruturar cada uma das etapas de resolução do método. Também, inclusive, se vocês quiserem aprender um pouquinho sobre a programação em VBA, tenho lá no canal do YouTube também as aulas do curso de Excel, que foi organizado pelo Centro Acadêmico recentemente, onde no curso, nas duas últimas aulas, a gente vê um pouco do básico, do necessário do Visual Basic para fazer esse tipo de programação, tá bom? Então, tendo o método aqui programado, eu posso executar ele na planilha para resolver o sistema de equações diferenciais e obter, então, a concentração e a temperatura em cada ponto, em cada um dos pontos que eu fiz a discretização do reator, tá certo? E aqui vejam que a gente tem o perfil, então, de como tanto a concentração quanto a temperatura variam no interior do reator, ou seja, no comprimento do reator, vejam que na entrada a temperatura, o perfil de temperatura, ele se desenvolve até um valor menor, e à medida que ele vai progredindo no reator, como a reação é exotérmica, mais calor vai sendo liberado e mais alta vai sendo a temperatura que ele atinge até no seu comprimento final, de 3 metros. E a concentração, o processo contrário. No início do reator, a concentração é maior, em Z igual a 0,6, e ela vai diminuindo à medida que ela vai em direção ao comprimento final. E também chega a um certo ponto, um certo instante, que ela se torna constante, porque o sistema vai entrar em estado estacionário, tanto a temperatura quanto o tempo. E daí a gente sabe, então, o valor da concentração e da temperatura em cada um desses pontos do reator. Bem, então vejam que quando a gente programa o método e tem ele lá à disposição, é rapidinho para a gente resolver o problema, o modelo, as equações diferenciais com as quais a gente está trabalhando. Bem, então depois baixem o arquivo da resolução, avaliem um pouco o código, testem para ver se está funcionando, mas vejam que não há segredo resolver um sistema de equações diferenciais parciais. Basta transformar ele em um sistema de equações diferenciais ordinárias e utilizar os métodos que nós já conhecemos. Tudo bem? Bom, deixa eu voltar aqui. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a rigidez de equações diferenciais. Então, isso vale tanto para uma EDO quanto para uma EDP. Algumas equações nós chamamos de equações rígidas. E nós dizemos que uma EDO é rígida quando ela apresenta valores com escalas separadas por diversas ordens de magnitude. Aí já a gente vai ver alguns exemplos e ver o que é essa ordem de magnitude. Então, para esse tipo de EDO, é necessário que nós utilizemos métodos que nós chamamos de métodos implícitos, porque utilizar métodos explícitos acabam gerando uma certa desestabilidade e exige aí um número muito grande de passos e de iterações para obter a resposta da equação diferencial, além dela perder bastante a sua precisão, certo? Então, a equação ela pode ser rígida, em diferentes ocasiões. Tá? E aqui temos 3 ocasiões distintas em que uma equação diferencial pode ser classificada como uma equação rígida. Então, uma EDO ela pode ser rígida se o passo necessário para a estabilidade
é muito menor que o passo necessário para sua precisão, para sua acurácia, ou tão pequeno que o erro de arredondamento se torna insignificante. Então, nesses casos, a equação acaba sendo rígida e a gente precisa de um número muito grande de interações para conseguir obter a resposta, o resultado. Uma EDO também é rígida se ela contém termos transientes que decaem ou sobem com rapidez diferentes. Então, se a gente está trabalhando com um sistema de EDOs e uma delas tem autovalores muito grandes e a outra autovalores muito pequenos, vai acontecer de que elas não convergem na mesma proporção, com a mesma facilidade. O resultado de uma acaba prejudicando o resultado da outra. E um sistema de EDOs, ele também é rígido se ele contém variáveis com comportamentos transientes bem diferentes, tendo pelo menos um autovalor da matriz jacobiana do sistema de equações com parte real negativa, cujo valor absoluto é muito maior que os autovalores da matriz. E já já a gente vai ver, então, o que é esse autovalor, né, e como a gente consegue verificar se o sistema vai ser rígido ou não, com base no número de iterações estimadas que a gente precisa. Bem? Então, uma forma matemática de definir e observar se o sistema é rígido ou não é calculando o que a gente chama de razão de rigidez, certo? O inglês aqui, Stiffness Ratio, SR, e ela pode ser calculada como a razão entre o maior autovalor em número absoluto e o menor autovalor envolvido na equação diferencial ou no sistema de equações diferenciais. Dependendo, então, dessa razão, o sistema vai ser classificado entre um sistema não rígido, se a gente tem um baixo valor, próximo de 20, um sistema rígido, se essa razão possui um alto valor aqui na ordem de 1000, de 10 a terceira, ou se ele é muito rígido, na ordem aqui no patamar de até 10 elevado a sexta, certo? Então, são valores que dão apenas um direcionamento, mas que não é uma classificação assim, muito certinha do sistema ser rígido ou não. Mas então, se a gente tem uma razão de rigidez a partir de 10 a terceira, a gente vai considerar então que a gente precisa de um método implícito para ter uma precisão adequada e correta na resolução do problema. Então, quanto maior o grau de rigidez, a razão de rigidez, também maior o número de iterações necessárias ou passos de integração necessários no método numérico para obter a resposta. Por exemplo, métodos explícitos são os mais adequados para sistemas não rígidos, e são aqueles métodos que nós já vimos trabalhando nas aulas anteriores, como o método de Euler e o método de Runge-Kutta naquela forma que a gente conhece. E são métodos, vejam aqui, em que y mais 1, ou seja, o próximo valor da iteração, é determinado diretamente a partir de y. Então, ele é determinado, vejam que ele é função apenas dos valores anteriores da iteração, certo? Então, y mais 1 é apenas função de yi e xi, digamos assim, dos valores da iteração anterior. E é isso justamente que difere dos métodos implícitos, porque nos métodos implícitos, que são os mais adequados para a resolução de sistemas rígidos, como, por exemplo, o método de Euler implícito e o método dos trapézios, nesse caso, o y mais 1, que é o valor da próxima iteração, ele depende implicitamente de si mesmo. Vejam, então, que ele é calculado a partir dos valores de xi mais 1 e y mais 1 aplicados na função f do método. Então, eu preciso primeiro resolver, como se eu estivesse resolvendo por um método explícito, calcular y mais 1 e depois recalcular, digamos, atualizar o valor da variável da iteração seguinte com base no resultado anterior e também nos resultados da própria iteração que está sendo feita para aquela etapa da iteração, tá certo? Então, basicamente, eu dobro aqui o número de cálculos que eu preciso fazer para estar obtendo um valor em cada uma das iterações, certo? E também existem métodos implícitos, de Runge-Kutta, o método de Runge-Kutta pode também ser ajustado para resolver de maneira implícita, e lá no Moodle da disciplina eu deixei um arquivo, com métodos de resoluções de equações diferenciais, que vocês podem ver daí lá como adaptar um método explícito para que ele opere, para que ele trabalhe como um método implícito. E a estabilidade dos métodos explícitos, ela também está garantida se o passo da integração, ou seja, o valor de h que a gente adota aqui
para caminhar em cada uma das iterações pelos métodos que a gente conhece, ele for menor que a razão de P, que é um parâmetro que depende do método, então cada método tem um valor de P, né, de acordo com a sua capacidade de resolução, e o lambda máximo, que é o maior valor característico em módulo do sistema, tá certo? Então, quando a gente for trabalhar ali alguns exemplos de sistemas de equações diferenciais, a gente vai ver, então, como olhar para o sistema e ver quem que é esse valor característico, qual é o maior, e como a gente obtém, então, o número estimado de iterações que a gente precisa trabalhar para que o método tenha estabilidade. Bom, quando trabalhamos com a resolução de equações diferenciais, um software que é muito utilizado é o MATLAB. E o próprio MATLAB, veja que ele já classifica os comandos para a resolução de equações diferenciais de acordo com a rigidez das equações, tá certo? Então, ele tem métodos que são explícitos e métodos implícitos, e eles têm aqui uma certa acurácia diferente, tem uma certa indicativa de uso para quando a gente está tentando resolver uma equação diferencial. Então, geralmente, a gente tenta resolver com o comando de 45 para tentar obter a resolução da resposta, já vou mostrar um exemplo para vocês, e caso isso não seja possível, aí a gente vai observando que o sistema pode ser rígido e vai tentando resolver eles com métodos implícitos, tá certo? Bem, por exemplo, né, que seria o exemplo 2 da aula, temos uma equação diferencial, né, e uma condição de contorno apresentado aqui. A gente pode resolver ela usando o método de Euler explícito, que é um método que tem o valor P igual a 2, para resolver o problema, tá certo? Como a gente já vinha fazendo nas aulas anteriores. No meu sistema, lambda, né, o maior valor característico seria o maior coeficiente que acompanha os termos da minha equação aqui, né, no caso ele vale menos 1, que é o valor que acompanha a minha variável. E daí eu consigo, então, na hora de determinar, estimar o número de passos necessário para a resolução, a partir daquela equação que a gente tinha anteriormente, né? P sobre o maior valor característico em módulo, tá certo? Então, em módulo eu vou ter aqui, então, 2 sobre 1. Então, como é um H pequeno, é um número de passos pequenos, né, eu vou ter aqui aproximadamente, né, 5 passos necessários para determinar a resolução de forma precisa e resolver a equação diferencial. Vejam aqui que quando eu tentei resolver, né, utilizando o MATLAB, essa equação diferencial, né, eu usei aqui o ODE 45 e consegui, então, resolver a equação, ver o perfil, né, da variável y ao longo do tempo. Tá? Aqui apenas os comandos, né, que eu declaro as minhas variáveis para resolver utilizando o MATLAB. Depois eu posso estar dando um direcionamento para vocês tentarem resolver no MATLAB aí no computador de vocês também, porém, vamos tentar, por enquanto, ver apenas o comportamento, o perfil que o método acaba resultando, tá? Não se preocupando aqui ainda muito com os comandos de resolução em si. Porém, por exemplo, se eu fizer uma pequena modificação na expressão, e eu tenho uma equação diferencial, aqui no exemplo 3, onde, então, o valor característico ele tem uma grandeza muito maior, tá certo? E aqui eu teria, por exemplo, o valor 1, que acompanha a derivada, e o valor menos 1000, que acompanha a função y2. Em módulo, o maior valor é o valor 1000, certo? Então, nesse caso, o meu alto valor que eu vou utilizar para estimar o número de passos, ele é, então, um alto valor, né, bem maior, e vejam que aqui, né, o meu H, que eu vou, né, ter que trabalhar, o meu passo, digamos assim, na expressão, ele é muito menor que o passo do exemplo anterior, onde eu tinha lá um passo de 2, agora eu tenho um passo de 0,002. Então, para resolver essa equação, se eu estou trabalhando com tempo até igual a 10, eu vou precisar de 5.000 passos para ter uma resposta precisa para essa equação diferencial. Por exemplo, se eu tentar resolver com o mesmo método, com o D45, vejam aqui, ó, que o número de iterações que eu preciso fazer, né, até um tempo igual a 10, né, é enorme. São praticamente aqui 5.000 vezes que eu preciso resolver a minha equação para ter, então, o perfil traçado, né, trabalhado de maneira precisa. Enquanto no outro eu tinha um número bem menor.
Porém, se eu tentar resolver por um método implícito, que seria com o comando D15S, então vejam que o número de iterações para traçar o perfil ele diminuiu bastante, porque ele é um método implícito e ele consegue trabalhar e obter a resolução com um número bem menor de iterações comparado com o método anterior. Então, se em algum momento vocês se depararem com um sistema de equações diferenciais que vocês não estão conseguindo resolver pelos métodos convencionais e explícitos, muito provavelmente isso pode ser por se tratar de uma equação rígida, e por conta disso a gente vai ter que recorrer a um sistema, um método implícito para resolver o sistema. Bem, aqui as principais referências da aula, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.